E a realidade da nossa geração é essa. A igreja oferece, mas o povo não vem. Mas você que está aqui, que está recebendo, tem o grande privilégio de ser alimentado pelo Senhor nesses dias. E a grande responsabilidade de alimentar e advertir a outros. Amém? Amém. Louvado seja Deus por sua vida. Eu acredito no Deus que usa um para mudar muitos. Amém. E nós vamos continuar buscando a esse Deus poderoso. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Reis, no capítulo 23. 2 Reis, capítulo 23. Nós vamos ler os versos 12 e 13, depois 24 e 25. Podemos ler? Derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acais, e os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor. Retirou-os dali, despedaçou-os e atirou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do monte da destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a detestável deusa dos Sidônios, para Camus, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus do povo de Emon. Por favor, vá para os versos 24 e 25 comigo. Além disso, Josias eliminou os médiuns, os que consultavam espíritos, os ídolos da família, os outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso para cumprir as exigências da lei escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto no templo do Senhor. Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Vamos orar pedindo ao Senhor para nos falar. Espírito Santo, obrigada pela tua presença neste lugar. Obrigada por nossas vidas, Senhor, e por estarmos aqui atentos ao que o Senhor tem para nós. Louvamos o teu nome por essa porção da palavra do Senhor que vai nos alimentar essa noite. E nós bendizemos ao Senhor, porque o Senhor nos capacita a obedecer. Em nome de Jesus, amém. Ouvimos ontem sobre a realidade da nossa geração, através da missionária Roselia, a realidade do nosso tempo. Decadente, profano, banal, subjetivo, entregue às suas paixões, desenfreado no pecado, tal qual nos dias de Noé. E por isso, Deus enviou o dilúvio. Havia pecado demais. E nós estamos vivendo um tempo muito parecido. Ouvimos à tarde sobre os pilares que devem ser construídos. E eu soube que no mesmo texto. Louvado seja Deus que nos tem dado pilares pela sua palavra, para que nós possamos ficar firmes naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Nesse terceiro momento, nós ouviremos sobre mudança, sobre purificação, sobre faxina. Quem aqui já fez faxina em algum lugar, na sua casa, na sua empresa? Quem fez faxina? Amém. Tem os que nunca fizeram faxina, misericórdia. Fazer na igreja. Tem que fazer a faxina, para você saber como é, né? A gente começa a fazer a faxina porque a gente vê sujeirinha, poeira aqui, ali, mas quando a gente começa
tem coisa inútil que a gente precisa jogar, né? Para além das sujeiras. Então, hoje é dia de faxina. Amém. Lembro-nos antes que há um único Deus que criou e governa tudo e todos. Ele é soberano e no decorrer de toda a história da humanidade, de geração em geração, ele mantém famílias, pessoas, um povo que lhe é fiel. Ele sempre preservou um remanescente que lhe glorificasse e o apresentasse para a próxima geração. E em nossa geração, reconhecida como pós-moderna, intitulada como pós-cristã, existe um povo que não se dobra a outros deuses. Existem famílias, existem pessoas que são fiéis ao Deus Altíssimo e o autor da Bíblia Sagrada. Você acredita nisso? Amém. Eu estou falando sem empolgação? Eu vou falar de novo. Em nossa geração, reconhecida como pós-moderna e intitulada como pós-cristã, existe um povo que não se dobra a outros deuses. Amém. Existem famílias, existem pessoas que são fiéis ao Deus Altíssimo e autor da Bíblia Sagrada. Amém. Nós fazemos parte desse povo. Glória Nós a Deus. somos parte Amém. desse remanescente na nossa geração. Glória a Deus. Outra coisa que eu quero dizer antes do próprio assunto é lembrarmos que nós estamos em uma constante guerra. Por Verdade. mais que a gente diga, a gente não entende. Sabe quem está entendendo agora o que é uma guerra? A Ucrânia. Quem diria que no tempo da pós-modernidade, tão cheios de bons conceitos, tão cheios de força intelectual, aquele país poderia sofrer a guerra que está sofrendo? E parece que a gente está como na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Para eles, é uma guerra mundial. Perdendo filhos, perdendo parentes, vendo destruição literal em cada casa, em cada utensílio. Mas eu quero dizer a você, nós estamos numa guerra permanente que faz tal qual está acontecendo na Ucrânia, fisicamente, no mundo espiritual. Essa guerra não cessa. Em todos os tempos, em todas as gerações, existe uma guerra constante e o povo de Deus sempre teve que lutar. E o povo de Deus precisa continuar lutando. E a nossa grande luta são contra os falsos deuses que querem nos iludir. Sempre foi essa grande luta contra a carne, o mundo e o diabo. E a gente continua vendo. Dito isso, eu quero começar com vocês pensando sobre o que é altar. O que é um altar? Altar é um elemento criado para elevar algo ou alguém. Vem do latim altare, que significa alto, que está em cima, que é elevado. Altar é um elemento para oferecer sacrifícios e ofertas a divindades. Ou para indicar um acontecimento que deve ser lembrado. O povo judeu fazia muito isso. Construía o altar para lembrar o que aconteceu naquele momento. Um altar para dedicar a Deus um acontecido. Os primeiros altares da humanidade eram elementos da natureza. Logo porque a humanidade tem a tendência realmente de adorar, porque isso foi impresso na criação em nós, fomos chamados para adorar. No entanto, sem reconhecer o Deus Criador e único de todas as coisas, a humanidade sempre tende a adorar criaturas ou coisas criadas. E a gente começou fazendo altar, a gente no sentido de humanidade, com os elementos da natureza, árvores, fontes, rochas, montes. E ainda hoje algumas comunidades tribais usam esses elementos como altar. Com o surgimento dos templos e dos santuários, esses altares passaram a ser mais elaborados. E as pessoas constroem seus altares para suas divindades, né, o melhor que tem para que possa indicar o quão valoroso é aquele ser divino para eles. Mas os altares físicos são resultados dos altares feitos na mente.
nas decisões, nas vontades. Aí a gente constrói ou a gente admite alguns altares. E quando nós elaboramos na nossa mente algo que possa substituir Deus, então começamos a ter a necessidade de devoção àquilo que nós elegemos no coração como superior, como mais alto, como elevado. E aí nós criamos um altar. Ou simplesmente assimilamos algo que já foi construído para também prestar nossa devoção. O que nos leva a construir ou admitir altares? Primeira coisa, falta do conhecimento de Deus e dos seus feitos. Eu quero começar trazendo para nós, para aqueles que estudam a Bíblia, que acreditam na Bíblia, e você que está nos visitando, eu sei que você está aqui porque você sabe, quer ouvir da Bíblia, por acreditar que nela tem a palavra de Deus, e nós acreditamos que ela é a palavra de Deus, e ela não tem só porções, toda ela é a palavra de Deus. E eu quero que vocês que têm a Bíblia, e alguém do seu lado talvez não tenha, se prepare para abrir juntamente comigo. Eu quero que você abra no livro de Juízes. Livro de Juízes, no capítulo 2. Juízes 2. Nós vamos ler o verso 10. De Juízes 2, que diz assim: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração. Leia em voz alta comigo quem conseguiu abrir. Uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Uma nova geração que não conhecia a Deus e que não sabia sobre os feitos de Deus. Então, essa geração, verso 11, então os israelitas fizeram que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns, abandonaram o Senhor. Então, a falta de conhecimento de Deus e dos seus feitos nos fazem construir altares. Nós temos que ter pilares bem construídos. Amém? Amém. A segunda coisa que nos faz construir ou admitir altares é a desobediência. Abra aí em 1 Reis. 1 de Reis, quem puder. Quem não puder, por algum motivo, você vai ler ou vai ouvir junto com a gente. 1 Reis, capítulo 11. Verso 10. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, o que Salomão fez? Salomão não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Ele não obedeceu. Ele não guardou, ele não obedeceu, ele desobedeceu. Então a desobediência dá margem para que nós construamos altares, como Salomão fez. Nesse sentido, parece que é um momento daquele, mesmo daquele que conhece bem, que tem os pilares construídos em sua vida cristã, como Salomão teve experiências grandes com Deus também, mas ele chegou a desobedecer porque ele baixou a guarda. Ele baixou a guarda. Soldados não podem baixar a guarda. Você é um soldado de Cristo. Amém. Você é um soldado do reino de Deus. Ele baixou a guarda. Talvez tenha se cansado, relaxou. Ele subestimou aquele momento de ápice da sua vida. Um momento tão bom que ele estava vivendo. E aí ele relaxou. E ele agiu por sentimento, não por fé ou razão, que caminham juntos, fé e razão. E ele se deixou levar, e ele desobedeceu ao Senhor. Mas tem outra coisa que nos leva a construir ou admitir altares. A terceira coisa que eu coloquei aqui é influência. Nos leva a construir altares. 1 Reis 11, do 2 ao 6, aí onde você está, acompanhe comigo. Elas eram
das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. Até quanto eu falei? Até aí, né? Veja só. O 7, o pastor está mandando ler, eu leio. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar. Porque eu vou ler outra hora isso, pastor. Então, Salomão, ele sofreu influência. Uma mulher influencia, você imagina 1000. Realmente foi uma bomba atômica na vida dele. Uma explosão de influência. Mas ele era muito sábio. Ele tinha que aguentar, né? Infelizmente, por influência, ele construiu altares. Então, pegaram isso aí que a gente já vai aplicando para a nossa vida, né? Falta de conhecimento de Deus e dos seus feitos nos faz fazer altares. Desobediência nos faz fazer altares. Influência nos faz fazer altares. Alguém aqui não está sujeito a isso? Alguém aqui está imunizado contra isso? Alguém aqui tomou alguma vacina contra isso? Mas a gente tem a vacina, viu? Está aqui. Quem está aqui está sendo vacinado hoje. Amém. Minha gente, Moisés tira o povo do Egito, treina e prepara esse povo para entrar na terra de Canaã. O que acontece é que, mesmo ali no deserto, depois de sair de toda aquela escravidão, de toda aquela influência que fazia o povo de Israel desobedecer lá no Egito, mesmo depois de sair dali, ainda no deserto o povo faz um bezerro de ouro, não é verdade? Tem ainda esse momento de adoração a outro Deus, mas Deus usa Moisés, ele faz as tábuas e ele continua trabalhando com o povo, treinando esse povo para que ele pudesse receber a terra prometida. Josué conquista a terra prometida, no entanto, adverte sobre manter a fidelidade ao Senhor. Nós lemos aqui no começo do evento, né, o pastor Ossos leu o texto de Josué e ele explanou um pouco sobre isso, sobre manter a fidelidade ao Senhor, e ele advertiu o povo e disse assim: olha, a decisão é de vocês, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Após a morte de Josué, começa uma desobediência desenfreada. Vocês viram o que o pastor leu no começo? A aliança do povo, a gente vai manter firme a nossa fidelidade ao Senhor. Mas, infelizmente, eles não mantêm essa fidelidade firme ao Senhor. E lá em Juízes, novamente, se você puder voltar, nós vamos ler de novo no capítulo 10, os versos 10 a 13. E diz o que aconteceu assim que Josué morre, assim que Josué parte para a glória. Juízes 2, 10 a 13, a gente já leu 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia retirado do Egito. E seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A gente não tem tempo para trabalhar tudo que a gente poderia, mas eu vou
pecar os piores dos melhores, porque todos são ruins. Mas dos piores, esses deuses eram os piores. Baal e Astarote. Por quê? Porque eles exigiam também sacrifício humano, como Moloque. Mas os seguidores de Baal, e a gente vê no contexto de Reis, quando Elias está ali lutando, né, contra a adoração a outros deuses no meio do povo de Israel, e a gente pensa assim, que era o povo que estava fora, invocando Baal. Era o povo que se dizia de Deus antes, que estava desviado, invocando Baal. E Baal era um terrível Deus que exigia do seu povo coisas horríveis, profanas, sacrifícios, né? Esses tipos de sacrifícios, e havia muita podridão no comportamento na vida de quem seguia. Era esse o Deus que o povo de Israel tinha colocado no lugar do nosso Deus. Mas Deus levanta o rei Davi, que enquanto vive, mantém o povo de Deus voltado a adorar a Deus e a rejeitar os outros deuses, né? Porque depois do tempo de Juízes, durante anos, Deus levanta o profeta Samuel. Samuel unge Davi rei, vocês lembram disso? Mas Saul já estava no reinado, né? Foi o primeiro rei. Mas Davi é quem ali estabelece o culto ao Senhor de forma formal. É aquele que leva o povo a estar totalmente sujeito a Deus. Mas seu filho Salomão, e eu costumo dizer que Salomão é o filho da misericórdia, porque tem um texto em Reis que o Senhor está falando, né, através do profeta. Ele diz assim: Davi foi fiel em tudo a mim, a não ser na morte de Urias, no acontecimento de Urias, o hitita. Salomão nasce desse momento de pecado do rei Davi. E Davi tinha muitos filhos, certo? Muitos filhos. Qual filho Deus escolhe para reinar no lugar dele e dar continuidade ao trono? Eu chamo o filho da misericórdia e não do pecado. Deus usa Salomão. Deus quer Salomão. Isso diz para mim e para você que Deus é um Deus que restaura, que ama, que cuida e que escolhe, independente do passado. E ele colocou então Salomão. Mas o que Salomão faz? Pela influência, ele desobedece. E ele estabelece altares repugnantes ao Senhor. Leia comigo essa parte tão triste do texto sagrado. 1 Reis, capítulo 11, versos 7 e 8. E eu lendo esse texto, fiquei pensando o pesar do coração de Deus sobre o Filho da Misericórdia escolhido para reinar no lugar de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, 1 Reis, capítulo 11, versos 7 e 8 diz: No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, um deus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Vocês conseguem imaginar esse homem que foi chamado por Deus construindo um altar para esses deuses? Que tristeza, que dor, né? Verso 8: Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras. Quantas mulheres ele tinha? Quantos altares ele fez? Um para cada um. Que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. Então, infelizmente, um escolhido de Deus foi capaz de fazer altares contra o próprio Deus que o elegeu. Por juízo de Deus, o reino de Israel é dividido entre sul e norte, Judá e Israel. Israel se perde completamente. A gente nem vai comentar sobre o reino de Israel, o reino norte aqui, porque infelizmente ele foi totalmente desviado do Senhor em todos os anos da sua vida, até que ele foi praticamente extinto. Por misericórdia, Deus não extinguiu. Mas eles sofreram cativeiro assírico por causa dos altares que construíram e a falta de arrependimento do seu coração.
e o reino norte foi destruído. Israel se perde, mas Judá segue seus dias em altos e baixos, através das suas lideranças. Os 11 reis, preste atenção no que eu vou dizer nessa elucidação. Os 11 reis que vêm após Salomão, nenhum destrói os altares que ele construiu. Em Judá teve mais reis que fizeram o que Deus aprova do que o que Deus reprova. No entanto, esses 11 reis depois de Salomão, mesmo a maioria fazendo o que Deus aprova, não destruiu os altares feitos aos deuses. Vocês estão entendendo? O consentimento, a continuidade de algo que não foi estabelecido por Deus, apesar da oportunidade de destruir tudo aquilo. Mas Ezequias, o 12º rei, a gente já está falando de quase uma geração toda passando, ele destruiu os altares. Aleluia! Ele destruiu todos os altares, mas ele não trabalhou contra os devotos dos altares. Infelizmente, algumas coisinhas ainda ficaram. Mas a Bíblia diz que Ezequias, tal qual Josias, foi um grande homem de Deus, que melhor não existiu antes nem depois, porque ele dedicou totalmente o seu coração ao Senhor, e todos os dias da sua vida ele foi fiel ao Senhor. Manassés, porém, o filho de Ezequias, um exemplo, um modelo, um pai que amava a Deus. Imagine comigo, um homem que confiava em Deus, que fez uma reforma naquele reino que durante anos estava distante de Deus, fazendo outros altares. Ezequias destrói tudo, ele é esse exemplo e tudo mais. Mas Manassés, o seu filho, quando assume aos 12 anos de idade, ele fez pior que todos os reis que passaram antes de Ezequias. Para ganhar tempo, eu vou dizer a você que Manassés, além de reconstruir, a Bíblia diz, ele reconstruiu todos os altares que foram destruídos. Ele induziu o povo a fazer sacrifícios em todos aqueles altares. Ele consultou espíritos malignos. Ele fez feitiçaria. Ele foi terrível em sua infidelidade a Deus. Por que ele não seguiu os passos do pai? Porque ele decidiu não seguir. Simples assim. A gente ensina, mas quem decide é o indivíduo. Entenderam? Mas a nossa missão é ensinar. Amon, o filho de Manassés, seguiu o mesmo exemplo do pai. Mesma coisa. Usou os altares até que a gente chegue em Josias, o texto que nós lemos aqui hoje. Nós chegamos em Josias. E Josias, ele segue o exemplo de Ezequias. O pai de Josias, ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Infelizmente, ele também fez isso. Amon fez isso. Mas Josias decidiu fazer igual ao seu bisavô, Ezequias. Vão prestando atenção nessa elucidação, porque são lições para a nossa vida. Você pode achar que hoje você não tem referência nenhuma, mas procure, talvez na sua descendência tenha alguém que possa ser referência para você. E você pode imitar quem faz o bem e não quem faz o mal. Amém? Amém. Vamos buscar referências corretas. Então, Josias, ele decide seguir os passos de Ezequias. E eu quero trazer lições para nós antes de continuar sobre a vida de Josias. A decisão de ser fiel é individual. Diga comigo, é individual. Eu decido.
De novo, eu decido. Eu decido. Agora diga, porque Deus deixa. Deus deixa, sabe? Mas a decisão de ser fiel é individual. Cada um dos reis que foram aprovados diante de Deus e não reprovados em suas atitudes, mesmo não destruindo os altares que outros construíram, eles foram reconhecidos como fiéis ao Senhor, porque a decisão é pessoal, a adoração é pessoal. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Cada um precisa decidir. Então não adianta o líder, aquele que governa, apenas decidir. Ele decide, ele vive como Josué fez, ele dá exemplo, mas as pessoas decidem se vão continuar fazendo o bem ou não. É assim a vida. Mas aquele que decide ser fiel ao Senhor, ele atrai seguidores. Sempre tem alguém olhando para mim e para você. Agora você vai dizer para a pessoa que está do seu lado, alguém está olhando para você. Alguém está olhando para além de Deus. Alguém está vendo o que você faz. Lá em Romanos 18:5, vou repetir, diz que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Ezequias, a Bíblia diz, em 2 Reis 18, a gente vai ficar bem pertinho do nosso texto agora. Verso 5, veja como ele decidiu. Escute o texto. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois. Sobre Ezequias, deixa-me dizer para você sobre o pai de Ezequias. O pai de Ezequias, o rei Acaz, ele fez o que Deus reprova. Ele manteve os altares, ele usou os altares, e ele foi o primeiro rei judeu a sacrificar o próprio filho ao deus Moloque. Sabe como era o sacrifício? Era uma estátua construída grande, com os braços estendidos assim. E eles colocavam brasa para queimar dentro, até que toda aquela estrutura ficasse em brasa viva, ficasse queimando. E eles colocavam a criança nos braços de Moloque. O pai de Ezequias sacrificou um irmãozinho dele nessa condição. Triste demais, não é? Ezequias fez a mesma coisa? Não. Ezequias confiava no Senhor, Deus de Israel, e nunca houve alguém como ele. O verso 6 diz: ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Ele se apegou ao Senhor. Não importa o que tenha acontecido na sua família com seus antepassados, você pode ser diferente. Amém. Glória a Deus. Você pode destruir os altares. Você pode continuar sendo fiel a Deus. Você pode levantar a bandeira do Deus dos deuses na sua casa, na sua vida e nas gerações que se seguem. Quem seguir você, glória a Deus. Quem não seguir também, glória a Deus, porque você fez sua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Sobre o filho dele, sobre Manassés, a Bíblia diz, 2 Reis 21, 9 e 10. Mantenha a sua Bíblia aberta aí no livro de 2 Reis. 9 e 10. Diz: mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O povo de Deus fez pior do que as outras nações por causa de Manassés. E o Senhor disse por meio de seus servos os profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes, agiu pior do que os amorreus que o antecederam, e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizeram. Ele teve um bom exemplo, vocês não acham? Ezequias foi um bom exemplo? Ezequias não teve um bom exemplo de Acaz, mas ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Manassés teve um bom exemplo de Ezequias, mas ele fez o que era mal aos olhos
do Senhor. Diga de novo, a decisão é individual. A decisão é individual. Eu decido. Eu decido. Porque Deus deixa. Porque Deus deixa. Mas o nosso Deus é misericordioso, meu Deus. Há esperança e há perdão. Deus é misericordioso. Ele nos dá oportunidade e condições de destruir altares, seja quais foram esses altares, em qualquer era, em qualquer geração, em qualquer tempo, mesmo agora na pós-modernidade, nós podemos destruir altares, porque Deus é misericordioso. Amém. Ele nos chama a destruir altares na nossa geração. Eu não sei como foi a geração da sua família, dos seus antepassados, nem sei de todos os meus, mas quando o meu tempo chegou, altares não foram construídos, o que existia foi destruído. Porque foi o tempo que Deus me deu e Deus tem dado esse tempo a você também. Amém? Amém. O que nós devemos fazer para destruir altares na família? Vamos aprender com Josias? Como Josias, pelo conhecimento da palavra, nós devemos perceber o mal, admitir que esse mal existe, nos arrepender e tratar o fato com seriedade. Não é brincadeira. Quando se descobre um altar, ele tem que ser destruído imediatamente, para ele não se fortalecer nos nossos lares. 2 Reis, capítulo 22, os versos 11 e 13. Diz assim: Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, e a Icã, filho de Safã, e a Aquibó, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías. Verso 13: Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo nele que está escrito a nosso respeito. Veja só, quando Josias assume aquela época, aquele reinado, ele rapidamente pensa em reformar o templo do Senhor. Por quê? O rei que o antecedeu, os outros reis tinham colocado utensílios dentro da casa de Deus. Dentro do templo existiam outros altares a outros deuses. Vocês conseguem imaginar isso? Vocês conseguem imaginar a ação evangélica com altares e a gente colocando aqui, né, os ídolos da Igreja Católica, ou os ídolos do Espiritismo, ou os ídolos do Budismo? Você imagina o Buda sentado aqui em cima? Dentro da igreja evangélica, você imagina um altar a Buda? Mas Israel tinha colocado altares dentro do templo do Deus vivo. Será que é afronta ao Senhor? É muita afronta. E Josafá, ele percebe que isso acontece, e ele diz: olha, agora mesmo tragam as pratas, vamos reformar tudo, vamos mudar. E quando o sacerdote começa a levar sua equipe para limpar a casa de Deus, ele acha o livro da lei, o livro da aliança. A palavra de Deus é encontrada. Aleluia. Às vezes a palavra de Deus está dentro da sua casa empoeirada. Na hora da faxina você vai achar e dizer: eita, mas é tempo que eu não leio. E o que disse ao secretário: vai, leva para o rei, diz o que eu achei, lê para ele. Quando ele lê, Josafá fica desesperado. Perdão, Josias. Eu li tantos reis, se eu trocar, me corrija sempre, por favor. Josias ficou desesperado. E ele disse, ele rasga as suas vestes com uma atitude, né, de indignação, de humilhação também, de arrependimento, depois que ele ouve aquelas palavras. E ele diz: olha, vão consultar o Senhor por mim, dizendo aos homens de Deus, vão buscar a Deus por mim, porque Deus deve estar muito irado. O que é que eu tenho que fazer? Deus está muito irado. E aí, os versos 18 e 19 dizem assim, mesmo capítulo 22.
digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Eita glória! Deus é misericordioso. Busque ao Senhor, porque Ele ouve. Se você rasgar o seu coração e chorar na presença de Deus, reconhecendo a culpa do altar que foi levantado, Deus vai ouvir a sua oração. Se você fizer isso intercedendo pelos seus, talvez você não tenha feito os altares, mas alguém está fazendo, alguém já fez. Vá ao Senhor, vá à presença do Senhor. Chore na presença do Senhor. Aqueles homens foram consultar uma profetisa chamada Uda. E quando eles chegaram lá, ela deu uma palavra de juízo que viria sobre Israel futuramente. Mas porque Josias decidiu buscar o Senhor seriamente, então Deus ouviu o que Josias pediu. Sabe? Para nós destruirmos altares, nós devemos começar reconhecendo que o mal existe, que ele está estabelecido. Você percebe algum altar na sua casa? Não me responda, fale com Deus. Tem coisas que você sabe que não deveriam estar lá. Eu não estou falando de coisas físicas também. Estou falando de altares, de coisas que têm substituído o lugar de Deus, substituído o tempo com Deus, substituído palavras boas que deveriam ser para Deus e vir de Deus, coisas erradas que estão acontecendo, que são altares da pós-modernidade. Alguma dessas coisas está vindo na sua mente agora, como Josias. Nós devemos ouvir a palavra, perceber o mal, admitir que ele existe. A gente fica toda vez tentando colocar pano quente em cima, tentando passar vista grossa, dizendo para nós mesmos, depois eu tiro isso aqui ainda serve um pouco para mim. Talvez lá na frente eu ainda precise disso e a gente não tira o que deveria tirar nessa faxina que o Senhor nos chama a fazer. Mas nós devemos, além de perceber, admitir que existe, nos arrepender do que está acontecendo e tratar o fato com seriedade. Não é brincadeira, meus irmãos. Não deixe o tempo passar sem tirar o que está desagradando a Deus de dentro da sua casa, na sua vida. Talvez alguém diga aqui, mas missionário, eu não sou o líder. Ele era, Josias era o rei, Josias podia tudo, ele podia fazer. Se você não é um sacerdote da casa, se você não é o líder, se você não é a pessoa que está liderando, que pode ter a iniciativa de tirar as coisas erradas, mas se você é servo e serva do Senhor na sua casa, não se dobre aos altares que existem dentro da sua casa. Você está entendendo? Não se dobre. Você pode decidir, a adoração é pessoal. Ainda que todos façam, você vai continuar dizendo, eu não faço. Amém. Eu não vou ceder aos deuses estranhos. E você vai ser testemunha dentro da sua casa e no meio em que você vive. Amém? Amém. Então o que nós devemos fazer para destruir os altares? Primeiro, pelo conhecimento da palavra, perceber esse mal e se arrepender dele. Deus te trouxe aqui, tem te trazido esses dias para ouvir a palavra e para você tratar o mal da idolatria com seriedade, dos altares com seriedade. O que devemos fazer para destruir altares na família? Segunda coisa, como Josias, nós devemos cortar o mal pela raiz, custe o que custar. Não é fácil, mas é possível. Capítulo 23, do 1 ao 3, leia comigo. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá,
todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Diga comigo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Veja só. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor. E ele fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração, de toda a alma aos mandamentos e aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras de aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Eu fiquei pensando sobre esse texto assim, né? Todo o povo se comprometeu com a aliança. Ora, um rei soberano que tem o domínio de tudo, do exército e tudo mais, chega e decreta. Então todo o povo obedece. Mas será que todo aquele povo estava com o coração voltado para essa obediência mesmo? Visto que muitos, incontáveis deles estavam adorando outros deuses, iam altares a outros deuses, não só nas esquinas, não só nas ruas das cidades, mas dentro dos seus lares. Mas Josias, ele percebeu que deveria cortar o mal pela raiz. E como é que a gente corta o mal pela raiz? Primeiro dizendo por que eu vou cortar. Você não pode chegar para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, chegar e dizer, tira isso aí. E liga isso aí. Aqui na minha casa não faz assim. Sem antes ler a palavra de Deus e dizer, eu vou fazer. Mas deixa eu lhe dizer por quê. A palavra de Deus ensina que nós não devemos adorar outros deuses. Que nós não devemos ter altares dentro de casa. E quais são os altares? Aquilo que toma mais tempo, aquilo que está mudando o comportamento, aquilo que está fazendo com que a pessoa não esteja mais conectada a outras pessoas. Estou falando de altares da pós-modernidade, dos ismos que a gente ouviu Rosalie falar aqui, o individualismo, o egoísmo, o intelectualismo, altares da nossa geração, altares da pós-modernidade, pessoas que acham que sabem muito. E você tem que chegar e dizer, vamos tirar o altar do intelectualismo do nosso meio, vamos tirar o altar do egoísmo, vamos tirar o altar do individualismo, vamos tirar esse mundanismo do nosso meio, porque é o egoísmo que faz a pessoa rejeitar a outra, a pessoa não respeitar a outra, a pessoa não amar a outra, a ponto de renunciar porque vai afetar o outro. O individualismo é o que nos afasta, que nos isola, mas também que faz com que nós sejamos os nossos próprios deuses, como nós vimos na peça aqui ontem. Você tem nada a ver com a minha vida? Eu faço o que eu quero, eu decido do meu jeito. Mas você precisa destruir o altar do individualismo na sua casa. Amém? Amém. Então o que Josias fez? Ele reuniu somente os homens. Foi isso? O que é que o texto diz? Ele reuniu só os líderes. Ele reuniu todas as autoridades. Reuniu todos os homens, todos os sacerdotes. Todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Ele reuniu todo mundo. Quantas pessoas tem na sua casa? Reúna. É mais um? Reúna. Mais dois? Mais três? 10? Reúna quem tiver e leia a Bíblia Sagrada para eles. Não vão matar você. Não vão expulsar você. Não vão lançar você numa masmorra. Não vão chicotear você. Vai? Não vai. Afinal, a gente vive o tempo da liberdade de expressão. Você tem liberdade de expressão dentro da sua casa também? Ou já perdeu lá dentro? Dentro de casa.
Não, porque, gente, eu estou achando que tem gente amordaçada dentro da sua própria casa e não é o Estado que está amordaçando, não, é você mesmo. Você mesmo que está se calando, você mesmo que não está agindo. Quando Deus nos chama a viver a palavra, a proclamar a palavra, a ensinar a palavra, e vocês ouviram muito sobre isso, então ensine. Respalde a destruição dos altares que tem dentro da sua casa. Mostre porque você vai fazer isso. Mostre porque você deve fazer isso. Mostre a todos, aos nossos, a todos os que temos alcance. E chame para a faxina. Mesmo que você seja questionado, mesmo que individualmente alguns vão decidir, bem, você quer isso para a sua vida, eu não quero. Ok, mas eu não vou me prostrar diante do seu altar. E aqui também não vai ter altar, se você é líder, o líder da casa. Se você não é líder, você não tem como impedir a construção de altares, tem? Se você não é líder, você não tem, mas se você é líder, você tem autoridade. Você tem autoridade para desconstruir. Deus não tirou isso de você. Então vai dizer à pessoa que está do seu lado, você tem autoridade para destruir altares. Tem autoridade para destruir os altares. Você também. Aí diz assim, mas se você não é líder, não se prostre diante do altar que existe lá. Essa didática de repetir, que eu não sei quem inventou, não sei se foi da teologia da prosperidade, para mim tanto faz. É uma didática, é uma psicologia muito boa. Porque aqui o ensino é bem bancário, mas quando tem alguém do seu lado olhando no seu olho e dizendo para você, parece que você é mais impactado, é? Não é verdade? Sim. Então, às vezes, até no espelho vai funcionar, viu? Olhe no espelho. Não é magia, não. É porque essa didática a gente precisa fazer hoje em dia, porque a gente não olha no olho nem da gente mesmo. No espelho. Até da gente a gente foge. Tá bom. Você só se olha depois que dá aquela maquiada, né? Porque antes você sai correndo. Você pode destruir altares. E aí a limpeza começa. Vai comigo para o verso 4 até o verso 13. Eita, já está essa hora. E olha aqui, vamos lá. Estou indo para o fim, de verdade. Vamos lá, né? A limpeza começa, veja aí, a partir do verso 4, acompanhe comigo. Essa faxina foi demais. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares, aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Azerá e para todos os exércitos celestes. Gente, tinha altar dentro da casa de Deus para todos os exércitos celestiais. Eu nem sei, tinha Plutão, os planetas, né? Tinha Marte, as estrelas que tinham, mas Sol e Lua eu tenho certeza que tinha. Altar para o Sol e para a Lua dentro do templo de Deus. E aí ele começa a faxina, tira tudo. E queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel, um altar feito para Deus. Betel. Quando a gente diz até aqui, o Senhor nos ajudou. Então, ele foi ali anulando aqueles altares. Verso 5 do capítulo 23. E ele eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá para queimarem incenso nos altares idólatras da cidade de Judá e dos arredores de Jerusalém. Aqueles que queimavam incenso a Baal, ao Sol e à Lua, às constelações e a todos os exércitos celestes. Verso 6. Também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Ele estava desfazendo, ele disse, eu quero morte para esses altares. Destruição total, eu quero que todo mundo saiba que esses deuses são mortos. Não há Deus como nosso Deus. Verso 7. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres desciam para Azerá. Gente, ele não sai tirando só, ele tirou os altares.
Ele trabalhou os sacerdotes que estavam... Ele eliminou os sacerdotes. Aqui não disse se ele matou ou se ele tirou, ou como foi que ele fez. Ele eliminou, ele acabou com esses sacerdotes. Mas ele continuou, ele tirou as acomodações. Não, deixa aí a bichinha. Ela estava cultuando a Azerá, mas onde ela vai dormir agora? Deixa as acomodações, deixa a máquina de costura, ela costurava para Azerá, mas agora você usa a máquina de costura para costurar a cortina para o templo. Não, o que não presta, não presta. Jogue tudo. Coloque tudo para fora. Não deixe nada. A faxina foi grande que ele fez. Cada detalhe. Ele observou cada detalhe. Verso 8. Josias trouxe todos os sacerdotes da cidade de Judá. E desde Geba até Beceba, profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Veja que o texto dá detalhes. Onde tinha altar. Verso 9. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, eles comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes e seus colegas. Até aquele povo assim que acha graça, sabe? Eu não estou tão envolvido assim não, mas eu estou aqui só comendo os pães sem fermento, só papeando. Eu não estou fazendo nada demais. Esses também foram chamados a atenção. Destrói tudo. Tira os altares. Essas conversinhas bestas, esses momentos que você se reúne para falar coisa que acha que não tem nada a ver, mas que está desconstruindo o conceito de Deus. Está afetando a cultura. Não, é muita besteira. E eu lembro aqui de Rosalie falando, né? Quando vai assistir uma série, uma novela, não, mas só tem uma cenazinha de sexo. Não, tem uma, tem duas, tem três, tem quatro, tem cinco. E você continua assistindo. Tem um videozinho, né, na internet, no Instagram, né, que é palavrão, fala palavrão. Ah, mas um palavrão, quem hoje não fala palavrão? Senão não vou escutar nada mais na internet. Não escuta mesmo. Besteira, Gleice, só um palavrão? Você acha que é besteira? O altar do egoísmo, o altar, o seu próprio altar. Você está sobre o altar querendo fazer o que você quer e dizer o que você quer. Mas você tem que tirar esse altar. Se humilhar. Palavrão não é besteira. Palavrão vem do conceito que você tem. E o comportamento que você tem leva a você a achar que não é nada demais. Às vezes eu vou conversar com alguns crentes e eu percebo que no cotidiano dele, fora da igreja, ele fala palavrões horríveis nas conversas. Porque está conversando comigo, sério. Então aí, caramba! Então, poxa vida! Porque quer disfarçar aqui, quando entra por essa porta. Mas nós somos filhos de Deus aqui e fora daqui. Em todo o lugar. Eu estou falando isso porque parece besteira, mas gente, tem muita família crente. Com palavras torpes dentro de casa. Com a mesma boca que fala essas palavras torpes, vem para cantar aqui. O que tem isso a ver, Glei? Tem muito. Começa com pouco, vai para muito. Escreva o que eu estou lhe dizendo. Os altares são pequenos, mas eles são capazes de abarcar deuses maiores. Infelizmente. Então, ele continua aqui. A gente está em qual verso? 10. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben e Non, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar o quê? Seu filho ou sua filha a Moloque. Tinha mais gente sacrificando os filhos. A nossa geração tem sacrificado filhos? A nossa geração tem entregado os filhos vivos a Moloque? Temos. Moloque está dentro da nossa casa e a gente não vê. Tocando filhos. E nós precisamos estar atentos. Verso 11. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol. Detalhes. O que os cavalos têm a ver, os bichinhos? Foram consagrados. A gente está falando do Velho Testamento, de um tempo
em que as coisas eram feitas de forma bem mais radical, mas eu sei que tem coisas, poucas coisas que são consagradas, que nós deveríamos rejeitar e não rejeitamos, porque a gente acha que pode usar para as duas coisas, e não pode usar. Os cavalos ficavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natan Melec. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acais. Quem foi Acais? Aqui. O pai de Ezequias, lembra? O pai de Ezequias que construiu o altar. Josias acabou com esse altar. Os altares de Manassés, ele acabou com os altares do seu próprio avô. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não importa quem construiu. Qual foi a autoridade que construiu? Se foi seu pai, se foi seu avô, se foi sua mãe, se foi seu filho. Não importa quem construiu. Destrua. Ele não ficou usando como um lembrete, como um souvenir. Não, isso aqui foi do meu avô, ninguém mexe isso aqui não, para eu me lembrar dele. Sangue de Cristo tem poder. Não importa quem colocou, tire esse altar. Tire de dentro da sua vida, de dentro da sua casa. E retirou-os dali, despedaçou-os e atirou o entulho no vale de Sedom. Verso 13. O rei também profanou os altares que ficaram a leste de Jerusalém, ao sul do monte da destruição, os quais Salomão, rei de Israel, que havia construído. Lembra quem começou tudo isso? Por causa da influência, quem foi que começou tudo isso depois de Juízes? Salomão. Ele queria saber? O homem mais sábio do mundo, aquele que fez um templo maravilhoso, aquele que fez jardim suspenso, aquele que foi conhecido em todas as nações como o rei mais sábio, mais poderoso, mais rico, mais tudo. Josias disse: eu não quero saber de nada, destrói o que ele construiu agora. Você tem medo de alguém? Tem medo de dizer não a alguém? Levante-se do seu lugar e faça algo pela sua casa hoje. O Senhor nos chama. Eu quero chamar a Dani para fazer, enquanto ela se prepara aqui, eu vou lendo sobre a conclusão. Quando nós destruímos os altares, nós refazemos aliança com Deus e Ele nos dá a vitória em todas as batalhas. Vocês acreditam nisso? Em todas as batalhas, sabe? Ezequias, quando destruiu os altares, na sua época, acho que era tataravô, bisavô de Josias, quando ele destruiu todos os altares e ele enfrentou aquela dificuldade, o reino norte estava sofrendo já a invasão da Síria, porque continuou na idolatria e a Síria estava invadindo o reino, tomou o rei, castigou todo mundo, levou preso todo mundo, e Senaqueribe queria também invadir Judá. Mas o rei de Judá, Ezequias, estava com o Senhor grande. Destruiu todos os altares. Senaqueribe se levantou. Ezequias se ajoelhou e disse: Deus, eu estou servindo ao Senhor e a outro Deus nenhum mais eu sirvo. Vê aí 2 Reis, capítulo 19, por favor. A partir do verso 14, veja o que Deus faz com quem destrói altares. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. Ele mostrou a carta de Senaqueribe para Deus e disse: Senhor, Deus de Israel, que reinas em todo o trono entre os querubins, só Tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Verso 16. Dá ouvido, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios de um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, de outras nações, inclusive do reino norte de Israel. Pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedras moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Senhor e é Deus. Mostra às pessoas a
E o altar dele está estabelecido. E quando nós destruímos outros altares que levantamos muitas vezes nas nossas vidas, mesmo tendo os pilares, mesmo conhecendo os pilares, muitas vezes nós cedemos à desobediência. Fazemos o que desagrada a Deus, o que abre brecha para um altar ser construído. Nós somos influenciados também pelo altar. Então, verso 20. Então Isaías, o profeta Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Olha o que Deus respondeu para Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. Eu ouvi a sua oração. Se você destruir os altares, Deus vai ouvir a sua oração. Verso 32 ao 35, diz assim. Verso 32. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha, não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, ele vai voltar e não invadirá essa cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Verso 35, olha o que Deus fez, por causa que um homem destruiu os altares. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. O mesmo povo que dominou o povo de Israel, os assírios, o mesmo exército, se levantou contra o reino de Judá. Ezequias só orou. Ele não chamou o exército. Ele não preparou ninguém com espada e escudo. Ele chamou o Deus dos exércitos, o Senhor dos senhores. E naquela noite o anjo do Senhor matou 185.000 homens no acampamento. E quando o povo se levantou, enquanto o povo dormia, porque estava com seu coração voltado ao Senhor, na manhã seguinte o lugar estava repleto de cadáveres, sem ninguém pegar numa espada. Porque Deus, Ele nos livra do mal quando nós estamos com Ele. E sabe, lá no finalzinho, vou encerrar com isso, Dani. Naquele tempo, Ezequias, capítulo 20, ficou doente e quase morreu. Você vai lembrar, alguns vão lembrar desse texto. Isaías chega na casa dele para visitar o doente. Ao invés de dizer assim, ó, você vai ficar bom, ele diz assim, olha, Deus mandou dizer, arruma a tua casa porque você vai partir. Você vai morrer. Na mesma hora, verso 2, capítulo 20, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou na presença do Senhor amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, Isaías disse, arruma a tua casa que tu vai morrer. Quando ele foi andando, aí o Senhor disse, volta. Vai lá. E diz assim para ele: volte e diga a Ezequias que lidera o meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração, eu vi suas lágrimas, eu o curarei. Darei a você, para a gente ganhar tempo, darei a você mais 15 anos. E Isaías mandou preparar um emplasto de figos. E eles aplicaram na úlcera de Ezequias. E ele ficou recuperado e curado na hora. Amém. Deus está do lado de quem destrói os altares que foram levantados. Sabe quem está do seu lado? O Deus dos deuses. Amém. Vai em frente, destrói os altares, porque Ele é contigo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Nós não nos prostraremos diante de nenhum altar, porque nós servimos ao Deus dos deuses. Fidelidade. Ouça, quebrante o seu coração, porque Deus te chama hoje para reatar a aliança com Ele.
Eu não vim a este mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. O meu louvor incomodou a todos que estão contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Os manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é me obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu. Mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Nos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é me obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam ao meu lado, direita e esquerda eu sou protegido. Se eu for fiel, Ele envia anjos para me guardar. Não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu. Mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu. Mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Vale a pena ser fiel a esse Deus. Obrigada, Diana. Peço que repita a música, por favor, Tiago, bem baixinho. A gente precisa responder ao que Deus está falando com a gente. A gente
acha que alguns detalhes é besteira. Não é não. Até a guerra chegar em você, fica muito distante o que está acontecendo. A guerra é tão distante. Eu sei que ela está acontecendo, mas até ela me atingir diretamente, para que eu possa perceber que é maior do que o que eu imaginava. Deus está te chamando a destruir pequenos altares. São pequenas coisas na tua vida, no teu coração, na tua casa. Não subestime nada que possa ser estratégia contra você e sua casa. Se dos que estão aqui, o remanescente fiel, e você quer renovar um compromisso com o Senhor, eu peço que você saia do seu lugar e venha comigo ao altar de Deus, o único altar que precisa ter. E nós vamos orar junto, pedindo ao Senhor, nos ajuda, Senhor, a destruir os altares da pós-modernidade que estão na minha vida, ou no meu coração, ou na minha casa. O reconhecimento de que é necessário isso liberta de verdade. Enquanto a gente viver de imagens de aparência, os altares vão continuar lá. Então, se há alguém aqui que humildemente reconhece que ainda não tem feito tudo o que poderia na sua casa e quer orar junto comigo, sai do seu lugar e vem até aqui à frente. Nós devemos agir por fé, irmãos, por fé, por fé. A psicologia pós-moderna não vai nos ajudar, eu garanto a você. Não há técnica que mude a circunstância, é a palavra de Deus quem muda. É obedecer a palavra. Quando o sistema, quando as vozes exteriores dizerem para você assim, deixa para lá, é só uma fase. Deixa pra lá. Não tira não. Não faz não. Lembre-se, se tiver um altar, o menor que seja, ele vai dar espaço para outros deuses. E outros e outros. E o Senhor nos chama hoje a uma faxina, a um conserto nos nossos lares. Estamos aqui, Senhor, no teu altar, o único altar que nós devemos ter na nossa vida. Esse altar não é esse púlpito, Senhor. Esse altar é o Senhor que está presente nesse lugar. E nós somos o sacrifício, nós somos a oferta ao Senhor nesse altar hoje à noite. Nós nos entregamos como sacrifício vivo para fazer a tua vontade em todo instante, em cada detalhe, em todo tempo, porque nós queremos deixar para a próxima geração, queremos deixar apenas o altar ao Senhor na nossa casa, na nossa igreja, na nossa vida, que eles vejam que nós decidimos adorar somente a Ti, Senhor. Usa-nos, dá-nos discernimento. Nós recorremos ao Senhor, nós rasgamos as nossas vestes como Josias. Nós ouvimos as palavras do Senhor nesses dias e nós estamos dizendo aqui: Deus, tem misericórdia de nós. Tenha misericórdia das nossas casas. Tenha misericórdia dos nossos parentes. Tenha misericórdia de todos. Tenha misericórdia. Ajuda-nos a destruir os altares que foram levantados. Abre os nossos olhos espirituais
Senhor, mais do que tudo, mais do que todos, nós queremos te amar com tanta força que nada vai ser demais para deixar. Queremos nos apegar somente a ti, como Ezequias. Apegou-se ao Senhor e não deixou de segui-lo. Nós não te abandonaremos. Não importa o que aconteça. Nós queremos reatar a nossa aliança contigo. A aliança, Senhor, que consagra os nossos olhos, os nossos lábios, os nossos ouvidos, o nosso tato, o nosso andar, o nosso agir, o nosso vestir. A aliança que nos transforma. Nós entregamos a ti a nossa vida completamente no altar nesta noite. Dá-nos discernimento. Abre os nossos olhos. Não nos deixa baixar a guarda. Não nos deixa baixar a guarda. Não nos deixa cansar. Não nos deixa agir pelo sentimentalismo. Nós somos o povo da fé. Nós somos o povo que segue a razão da palavra de Deus. Nós queremos obedecer, porque é melhor do que sacrificar. E sacrificar outros, meu Deus. Então, Senhor, nós confiamos na tua proteção. Nós confiamos que destruindo os altares, o Senhor vai ficar conosco. O Senhor está do nosso lado. E os inimigos serão vencidos. Os inimigos serão anulados, serão disparatados, porque o Senhor enviará o anjo do Senhor. E numa só noite eles serão destruídos. Nós acreditamos em Deus. Nós acreditamos em Deus. E o Senhor é poderoso. E nos ajuda a enfrentar os dias difíceis e maus. Nós pedimos perdão. Perdão. Porque nós não fizemos ainda o suficiente. Faz-nos te amar como o Senhor nos tem amado. E nos dá graça para continuar glorificando ao Senhor, custe o que custar. Em nome de Jesus Cristo, nos entregamos a Jeová. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Eu creio que esse remanescente do Família Mais pode influenciar muitos. Porque como a influência existe para construir altares contra Deus, existe a influência que leva pessoas a servir somente a Deus. E que você seja o altar de Deus na sua casa. Você é o próprio altar de Deus também. A sua vida também serve para ofertar a Deus, para se dedicar a Deus. Então faça isso sem tempo a perder. Arrependam-se dos seus pecados, como eu tenho me arrependido. E vamos continuar na luta para glorificar somente ao Deus de Israel. Amém? Deus abençoe a sua vida, te use poderosamente. E que você consiga exaltar ao Deus de Israel dentro do seu lar, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar.